Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando a Loteca 1141. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar uns avisos. Nós alteramos o nosso layout aqui. Eu gostaria muito da participação de todos, deixando aí os seus comentários, se gostaram, se não gostaram, e não esquecendo também de deixar o like para nos ajudar aqui. Um outro recado também é que dentro em breve nós estaremos fazendo bolões. Porém, eu ainda vou aguardar a inscrição de mais pessoas para que a gente possa ter um volume bom para iniciar nossos bolões. Vão ser bolões bem agressivos e garanto que a gente não vai decepcionar ninguém. Vamos lá. Iniciando então o jogo de número 1, Grêmio contra Corinthians. O Grêmio contra Corinthians aqui, nós não temos ainda o último dado do último jogo, que é contra o Atlético do Paraná. Ele ainda vai jogar. Então, os últimos dados que nós temos foi o jogo contra o Palmeiras, que o Grêmio perdeu de 4-1, e o próprio Corinthians jogou também contra o Grêmio, empatando de 0-0. Esse jogo aqui, sendo na casa do Grêmio, nós vamos aí de coluna 1, dando aí oportunidade para o Grêmio aí, ainda mais que ele há interesse de estar se recuperando. Jogo número 2, Ceará e Guarani. Ceará e Guarani, ele também acredito aqui que não tenha o último jogo ainda. Vamos verificar aqui. Não, temos sim. O Ceará jogou contra o América de Minas Gerais, empatando de 2-2. E o Guarani ganhando do Brusque de 1-0. Aqui, como o Ceará tem um elenco pouco melhor do que o Guarani, mais aguerrido também, na minha opinião, nós vamos de coluna 1. Jogo 3, Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco jogou esse último aí, no caso contra o Bragantino, deixando escapar essa vitória em casa, né? Empatou contra o Bragantino 2-2. E o Atlético, ele perdeu para o Botafogo em casa de 4-1. Aqui nós vamos aqui de Vasco, acreditando na sua melhora, cada instante, cada jogo que passa, vem fazendo seus acertos. Vamos dar oportunidade para o Vasco aqui na coluna 1. Jogo de número 4, Desportivo contra o Huesca da Espanha. Todos os dois são jogos da Espanha, campeonato espanhol aqui. Temos aqui uma pequena superioridade do Desportivo. Ele conseguiu uma vitória contra o Alavés. Na verdade, ele também conseguiu a vitória contra o Tenerife. Então foram 2 vitórias e 1 empate. Já o Huesca, ele perdeu para o Andorra de 1-0 e também perdeu por Espanyol de 1-0. Vamos dar aqui então, pelo nosso pouco conhecimento desses dois times, vamos pelo critério dos últimos jogos deles. A vantagem aqui é para o Desportivo, então, coluna 1. Já o jogo 5, Arsenal contra Bayer Leverkusen. Nós não temos aqui os dados dos últimos jogos deles. Só sabemos aqui
que no caso o Arsenal ele levou uma derrota contra o Liverpool de 2-1, conseguiu um empate contra o Mans e um outro empate contra o Bournemouth. Já no caso o Bayern, ele também conseguiu um empate contra o Lions, conseguiu uma vitória contra o Essen e também uma vitória contra o Kaizen. São times, se eu não me engano, aí alemão, né? Nesse caso aqui, vamos acreditar na fama do Bayern, vamos de coluna 2. Já o Aston Villa e o Atlético de Bilbao fazendo o jogo de número 6. São dois times equivalentes. Não temos dados dos últimos jogos dele. Só sabemos aqui que o Aston perdeu de 1-0 e o Atlético ganhou de 2-1, né? Vamos abrir aqui nossa primeiro duplo, lembrando que são 5 duplos. Vamos de coluna 1 e coluna 2. Já o jogo de número 7, o Southampton da Inglaterra contra o Lazio da Itália. Também não temos dados dos seus últimos jogos. Só sabemos que o Southampton ganhou de 1-0 contra o Lions. E o Lazio ganhou de 2-0 contra um time aí. Nós aqui também vamos fazer o nosso duplo palpite, coluna 1 e coluna 2. Já o jogo número 8, voltando para o Brasil, Atlético Mineiro e CRB. O Atlético ele jogou contra o Criciúma, deixou escapar essa vitória aí, perdendo em casa de 2-1. E o CRB ainda vai jogar hoje, até o momento nós não temos nenhum dados dessa gravação, contra o Ferroviário, né? Nesses dois aqui, como são times aqui, infelizmente, se recuperando ainda, nós vamos de coluna 1 e coluna 2. Jogo de número 9, Bahia e Botafogo. O Bahia ainda vai jogar hoje, no caso no domingo, né? Contra o Fluminense. E o Botafogo jogou já contra o Atlético Goianiense, ganhando de 4-1. Nós temos aqui um Bahia bem arrumado, mas o Botafogo quer manter aí o topo, tentando lá ficar na liderança. Por esse motivo, o Botafogo leva uma pequena superioridade, ainda que esteja jogando na casa do Bahia. Vamos de coluna do meio e coluna 2. Já o jogo de número 10, Bragantino contra Atlético. Já o jogo de número 10, Bragantino contra Atlético do Paraná. O Bragantino ele conseguiu arrancar um empate aí do Vasco no seu último jogo. E o Atlético vai jogar no domingo ainda contra o Grêmio. Até o momento, esse jogo não se realizou, não temos dados ainda. Nós vamos aí dando uma preferência pelo Bragantino, por jogar em casa. Vamos ficar com coluna 1 e coluna do meio. Já o jogo 11, Ipiranga e Caxias, todos os dois times do Sul. Também não temos informação dos seus jogos ainda. No caso, seria contra o Ferroviário. E o Caxias, verificar aqui, ele jogaria contra o São Bernardo. São jogos também vão acontecer ainda no domingo. Até esse momento da gravação não temos nenhuma informação. Como são dois times equivalentes,
não vem fazendo uma boa campanha em seus jogos, nós vamos de coluna do meio. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras vai jogar contra o Internacional e o Flamengo jogou contra o São Paulo, deixou escapar essa vitória aí. Acredito que o Flamengo vai querer correr atrás, mesmo na casa do Palmeiras. Ele vai tentar arrancar essa vitória aí. Nós vamos de coluna 2. Já o jogo de número 13, Fluminense e Juventude. Fluminense e Juventude. Fluminense vai jogar contra o Bahia no domingo. Até o momento não temos nenhuma informação. No seu último jogo ele perdeu aí para o Juventude e conseguiu uma vitória do Bragantino. Já o Juventude, ele, no caso, perdeu para o Fluminense e também perdeu para o Criciúma. Como o jogo vai ser em casa, duvido muito que o Fluminense vai deixar escapar essa vitória. Vamos de coluna 1. E no último jogo, Goiás e São Paulo, o Goiás ele vai jogar hoje contra o Novo Horizontino. Até o momento também não tenho nenhuma informação. E o São Paulo está jogando contra o Flamengo, né? Em relação aos seus últimos jogos anteriores, a domingo, São Paulo ganhou do Goiás e também ganhou do Flamengo. No caso, teve 2 vitórias de São Paulo, o Goiás teve uma derrota e um empate no seu penúltimo jogo contra o CRB. Nós acreditamos aqui numa pequena superioridade de São Paulo, ainda que o jogo seja lá em Goiânia. Nós vamos de coluna 2, encerrando os nossos palpites. Não esquecendo que tem aí para conferir o resumo de todos os jogos, facilitar para vocês a marcação. Mais uma vez pedimos aí que deixem o seu like e façam a sua inscrição. E vamos até a próxima. Um grande abraço a todos.